Boa noite, gente. Vocês já me conhecem, né? Sou ceareira da casa. Graças a Deus, encontrei essa casa no momento da minha vida em que eu precisava, e assim como eu sei que a grande maioria também vem ao encontro das casas pelas necessidades que nos acompanham. Bem, hoje eu convido a todos para fazer uma reflexão sobre religião e religiões e sobre religiosidade. Essa reflexão que nós pretendemos fazer, ela visa a encontrar em nós o homem de bem que nós queremos ser. Então eu convido a perguntarem a si mesmo e que façam isso, né? Não precisam, né, falar em voz alta, mas podem fazer uma reflexão sobre esta pergunta que eu vou lhes fazer. E quem sabe lá no final tenhamos condições então de já ter uma ideia de qual é a nossa posição. E eu pergunto a vocês: sabem qual é o propósito das religiões? Conseguem ter essa ideia? Qual o propósito de termos nesse planeta religiões? E com isso posso dizer que temos templos, temos igrejas, temos casas doutrinárias, temos casas de oração. Mas qual o propósito real para existir essas casas? Será um local apenas para um agrupamento de pessoas que pensam do mesmo jeito? Será apenas para socorro de uma situação inesperada que acontece nos nossos lares? Será uma ansiedade, uma necessidade de estarmos com alguém e não estarmos mais sozinhos? Aí nós podemos pensar: o que é religião? Né? Porque quando a gente faz essas perguntas, todas essas perguntas, a gente tem que saber o que é religião. Se nós formos no dicionário, religião é religar a Deus. Ou seja, algo que estava necessitando de uma nova ligação, porque havia então um intervalo que não houve uma ligação completa, né? Então por isso religar a Deus. E religiões? O que é religião? Religiões é a nossa visão sobre a religião. E aí, qual é a nossa visão sobre religiões? Para que serve? Quais são os propósitos, então, da nossa religião, das nossas religiões? Aí alguns poderão dizer: trata-se de buscarmos a salvação. É o que a maioria das vezes, e na maioria das igrejas e dos templos religiosos e dos nossos pensamentos, nós estamos dentro de um local de religiosidade, tentando fazer essa conexão com Deus, né? Porque é isso que nós queremos quando viemos para cá. Então nós temos um propósito. E alguns dirão que eu quero a salvação. Outros dirão: eu quero ter paz. Outros dirão: eu quero me encontrar novamente. Vejam que todas essas ações revelam a nossa necessidade de encontrarmos a nós mesmos. Antes de encontrar até Deus, nós procuramos nos encontrar. E por que salvação?
Porque ao longo dos tempos, as igrejas, elas vendiam essa proposta. Vocês entram na igreja e automaticamente seus pecados serão perdoados. Todas as suas ações que não foram corretas serão perdoadas. E com isto, a salvação. Com isso, a paz interior. Com isso, eu não tenho mais a necessidade de me buscar ali dentro de mim. Porque me encontrei, eu estou em paz com o mundo. Eu sei o que estou fazendo aqui. Né? É bem mais fácil. Não é fácil. Não é fácil quando a gente cria essas bengalas, que a gente chama. Essas bengalas para podermos estar no lugar. Salvação. Eu vou ser salvo porque estou dentro da casa espírita. Eu vou ser salvo porque estou dentro de qualquer templo, qualquer um que nós pensarmos agora. Porque a mais das vezes, ou muitas vezes, a gente vem para o centro com uma forma de socorro e depois retornamos para aquela que é a nossa verdadeira religião. Nada aqui tem a ver com crítica à sua escolha religiosa, mas tem a ver com a nossa reflexão de que propósito nós temos dentro daquilo que nós escolhemos para vivenciar. Então nós estamos aqui para fazer o quê? Para conseguir a partir de agora aquilo que nós nos propusemos quando colocamos o pé dentro do centro espírita. Mas a doutrina espírita nos reserva uma grande surpresa, porque ao adentrar essa porta, nos damos conta que aqui não existe milagre. Então, salvação propriamente não existe. Porque a salvação é um esforço contínuo e necessário de melhoramento próprio. Quando adentramos essa porta, percebemos que estar dentro da casa espírita leva-nos a compreender qual é a nossa situação dentro do mundo em que vivemos. Que o nosso mundo seja a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Então nos responsabilizamos totalmente e não apenas por uma questão de lógica pequena, acharmos que somos só responsáveis por nós, sem perceber que as nossas ações se refletem em todas as pessoas que conosco convivem, e essas pessoas que convivem conosco e que são afetadas pelas nossas ações também vão afetar outras pessoas, que afetarão outras pessoas e que, consequentemente, também receberão outras ações de outras pessoas que retornarão para nós da mesma forma. O cuidado sobre quem nós somos e o que viemos fazer nas nossas casas religiosas tem a ver com o que eu quero aqui dentro. Qual o meu propósito? E não se pergunta mais qual o propósito das religiões. Porque as religiões, elas deveriam, não estou dizendo que todas têm, nem que não têm, mas deveriam proporcionar a todos aqueles que adentram as suas casas possibilidade de se perceberem como homens e mulheres, e mulheres com dificuldades, mas necessitando o aprendizado do homem de bem. E que nós aqui, na doutrina espírita, através de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos ali a passagem do homem de bem, que nos coloca ponto a ponto o que é
o homem de bem na terra. E aí nós podemos também ir ao encontro dessa música maravilhosa de Francisco de Assis, né? Que é a oração de Francisco de Assis, que é onde nos fala que eu aprenda a perdoar para ser perdoado, amar e ser amado. E ainda digo mais amar do que ser amado, mais perdoar do que ser perdoado. E aí nós percebemos que existe muita diferença entre o que nós fazemos no nosso dia a dia e aquilo que fazemos também dentro da casa espírita, porque nós não somos perfeitos. Então incorremos em erros várias vezes no nosso dia. Porque, como diz um amigo espiritual, Caibar Schutter, ele comenta que o homem, infelizmente, ainda incorre em muitos erros. E aí não se fala naquela ideia de que deveria ser, nós vamos buscar o máximo de acertos em nós. Não. Fazemos então da seguinte forma: já que não dá para buscar o máximo de acertos, tentarmos nos esforçar para melhorarmos cada vez mais, nós fazemos então o contrário. Vamos minimizar ao máximo os nossos erros, porque é mais fácil para nós nesse momento, porque erramos muito, né? Erramos muito. Então vamos diminuir ao máximo os nossos erros. Fazendo de que forma? Observando quais são os erros rotineiros, aquele que a gente comete todo dia. Erros, enganos, ou uma forma desencontrada de ver as coisas e que pode prejudicar aqueles que estão ao nosso redor, que é fazer essa reflexão de quem eu sou, quais são os meus hábitos que estão trazendo um desconforto para mim. Porque quando adentro a casa religiosa, qualquer que for ela, que me propõe reconhecer como eu sou diante daqueles que estão comigo, eu começo a me perceber. E causa-me o quê? Desconforto. Eu já não consigo ser aquele que eu era antes. E por que eu não consigo ser aquele que eu era antes? Porque eu sei que eu tenho um compromisso de religação com Deus. O que eu era, eu não devo ser mais. Quem trouxe esse aprendizado foi Jesus para nós, nos ensinando que até bem pouco tempo a gente errava. A partir da fala de Jesus, já não podemos mais dizer que não sabemos. E Paulo diz: antes eu era um menino, agia como um menino. Agora eu sou adulto. Então devo agir como adulto. Ou seja, como uma pessoa coerente com aquilo que eu estudo, com o meu aprendizado. Ora, estou dentro da casa espírita. Aprendi algumas coisas. Porque as falas doutrinárias que nós fazemos aqui na frente, de exposição, não é para o público que está aqui. Muitas vezes é muito mais para quem fala, porque também estou eu aqui na mesma situação, ou até arrisco a dizer, muito mais necessitada do aprendizado. E conhecendo a minha situação, reconhecendo que ainda estou num processo árduo de aprendizado, que coloco para mim esse assunto como uma pauta muito séria, que devo agir buscando sempre o homem de bem dentro de mim. E quem é o homem de bem falado por Kardec? É aquele que segue a lei de amor na sua maior pureza. E qual é a lei de amor, gente? Fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse para nós. Amar o teu semelhante da forma mais profunda e fiel que puderes fazer. Se para ti
o sorriso de alguém transforma o teu dia, que faças o mesmo para aqueles que estão ao teu redor. Que seja no início da manhã a tua fala um bom dia recheado de um grande sorriso. Que a tua tarde seja recheada com um café da tarde, aguardando alguém. Olha, deixei a mesa posta para que tu pudesses usufruir desse café da tarde, que faço com muito gosto. É a diferença. O homem de bem é aquele que age e todas as suas ações, desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai para o seu sono, que seja um momento de fala verdadeira e fiel com o aprendizado que ele tem na sua casa religiosa. Que, como foi falado já antes, presume-se que todas as casas religiosas tenham um único desejo sincero: a formação do homem de bem. Então, quem sou eu nesse momento? Como eu ajo com as pessoas que estão comigo? E aí nós vamos cair numa outra situação, porque se eu vivencio a doutrina do Cristo na sua maior pureza, amando os meus irmãos, eu compreendo a primeira frase da oração dominical ensinada por Jesus, do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu. É a primeira frase. Quando se fala Pai Nosso, não está falando que é o meu pai, ou é o pai da minha irmã, ou do meu irmão. Pai Nosso. Fala, então, que somos uma única família. Uma única família. Onde todos aqui estão hoje na posição de pai, de mãe, de irmãos, de esposo, de esposa, mas somos todos irmãos em Cristo. Quando desencarnamos, percebemos que a nossa família é uma família universal. E aí entramos nas questões das nossas grandes aflições. Viemos para este planeta, comungamos com as pessoas que vieram para o nosso ciclo de amizades, ciclo familiar, e percebemos que essas pessoas são as nossas incoerências. Viemos para a casa espírita, ouvimos tudo que é para ser ouvido, né? Entre nós, porque não é só da relação expositor com o público, mas é entre nós, companheiros, criticamos uns aos outros, aqui dentro mesmo, muitas vezes. Saímos lá fora, criticamos ainda, ou elogiamos, ou nos contradizemos, falamos que gostamos, depois desgostamos, conversamos. São as nossas contradições. E fazemos das aflições a nossa total liberdade de fazer e dizer o que quiser. Por isso os homens, por isso a nossa necessidade de perdão o tempo inteiro. Porque as nossas aflições fazem parte das várias vezes em que contradizemos aquilo que pensamos com a forma que agimos lá fora, com o jeito que conversamos com os nossos queridos, os nossos amigos, os nossos sobrinhos, os nossos afilhados, a nossa família. Pedir perdão é transformar a casa de Deus num verdadeiro encontro de almas. Estar com os nossos filhos, olhar para eles e ver nos nossos filhos aquele que é do jeito que é, sem exagero, sem desejar que nossos filhos sejam mais ou melhores que outros,
mas que eles sejam, antes de tudo, felizes. E aí nós vamos encontrar num personagem maravilhoso, que é Pedro. Eu gosto muito de falar de Pedro. Pedro, discípulo de Jesus. Jesus escolheu 12 discípulos para estar mais intimamente com ele. Esses 12 discípulos, cada um tinha uma peculiaridade, uma personalidade um pouquinho mais difícil, alguns, outros mais toleráveis, outros mais mansos, mas Pedro era um dos mais difíceis, mais arrogante, mais grosseiro, né, mais difícil. Mas Jesus escolheu Pedro para fazer parte do apostolado dele. Conseguem perguntar a si próprios por que Jesus escolheu Pedro? Por que Jesus não foi ao encontro de uma pessoa mansa, pacífica, bondosa, que estivesse perambulando nas ruas de Cafarnaum, de Jerusalém, de Nazaré, de onde fosse? Consegue se perguntar por que Jesus escolheu Pedro? Se Pedro tinha tudo isso de difícil, de dificuldade, uma personalidade muito forte, muito difícil, aí nós vamos olhar em Pedro, fazendo a pergunta: o que Jesus está vendo que eu não vi ainda? E é isso que nós devemos fazer também em relação a nós mesmos. Quando nós adentramos a casa espírita, foi porque em algum momento a espiritualidade amiga, lá fora, observando aqueles que já estavam preparados, trouxe-os aqui para dentro. Assim como também foi comigo, assim como eu tenho certeza que foi com todos os que estavam aqui. O que eles viram em nós para estarmos aqui dentro dessa casa? É essa pergunta que nós muitas vezes nos esquecemos e nos julgamos e passamos a demorar no aspecto de que eu não sou a pessoa boa, aquela pessoa que deveria estar vivenciando aqui. Eu ainda estou cheio de erros, eu ainda não sou esse homem de bem que está colocada ali nas obras de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu começo a olhar assim: se Jesus viu em Pedro aquele que se tornou a pedra angular do que é o Evangelho de Jesus até hoje, que teve essa responsabilidade imensa, que nos trouxe o Evangelho até hoje, se Jesus conseguiu ver isso em Pedro, imagina nós, gente, o que temos guardado dentro de nós, que pedra preciosa existe dentro dos nossos filhos que a gente ainda não percebeu e que muitas vezes, por amarmos demais, podamos aquilo que aqueles nossos filhos gostariam de ser. Realmente. Porque às vezes deixamos eles, não, ele quer ser uma coisa, não, seja isso, porque isso dá dinheiro, aquilo ali não dá dinheiro. Aquilo ali você não vai conseguir ser aquilo que vai te trazer benefícios futuros. Será que nós não estamos tirando o direito dos nossos mais queridos, até o direito nosso, quando deixamos de escolher com amor aquilo que queremos fazer? Porque estamos nesse momento nos diminuindo e dizer, não, eu não posso, não, eu não sou capaz, não, como é que eu vou estar lá na casa espírita se eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu não posso isso? Será que não é isso que a doutrina do amor de Jesus, que pedir encarecidamente ao homem, aos homens,
que se amassem, que se reconhecessem fiéis a Jesus, compreendendo que o amor, ele é a bandeira de todos nós. E vejam só, estou dizendo, é a bandeira. Não que nós queremos ter uma bandeira de amor. Só não percebemos ainda, não acordamos para as verdades espirituais. Por que nós estamos aqui dentro? Porque sabemos que somos filhos de Deus. Porque sabemos que houve um convite lá fora, que não vemos e não ouvimos, mas sabemos que o convite aconteceu. Entramos na casa espírita, ou entramos nas casas religiosas, nos templos religiosos, porque assim foi o convite. Como nós vamos fazer para chegar, ou para ir, ou para crescer, cabe a nós. Cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós sabe quando e onde irá acontecer. Esse despertar, esse abrir dessas cortinas e olharmos para nós com um olhar misericordioso e assim podermos perdoar, mesmo que não formos perdoados. Amar, mesmo que não formos amados. E não mais fazer cobranças, não mais pensar que só dou aquilo que eu recebo. Então, se eu não tenho carinho, eu não dou mais carinho, né? Já faço diferente. Já olho para aqueles que estão ao meu redor e, independente daquilo que eles me oferecerem, eu ofereço. E como Jesus disse, se alguém te bateu no rosto, oferece a outra face. Mas oferece a face daquele que conhece o amor. Não precisa literalmente chegar e não, bate desse lado. Não. Coopera com o aprendizado desse ser humano, sendo uma pessoa melhor. Meu irmão, se me agrediste, é porque provavelmente, em algum momento, eu cometi algum engano contigo. Então, me perdoe. Segue o teu caminho, se assim tu quiseres. E como disse também Jesus, entraste numa casa, foste bem recebido, né? Abriu-se a porta para ti, dai graças. Mas, se fechar uma porta na tua frente, pega a tua sandália, bate a poeirinha da sandália e vai embora. Porque aos nossos irmãos a gente pede perdão, mas o primeiro compromisso de perdoar é nosso. É o nosso compromisso. O nosso irmão decide ele. E tiramos assim de dentro de nós um peso, uma medida que não precisávamos fazer. Não precisamos medir o outro. Meçamos a nós mesmos. O quanto eu já consigo fazer o perdão dentro de mim. O quanto eu consigo amar aqueles que ainda não sabem amar do mesmo jeito que eu queria ser amado. Quanto eu posso me envolver nas lições do Cristo. E aí é aquela coisinha que a gente falou lá no começo. Começamos com diminuir alguns erros nossos, alguns enganos nossos. Qual é o meu engano do dia a dia? Cada um sabe, no fundo sabe. Alguns às vezes é uma língua mais solta, outro é mais agressivo no jeito de falar. Então eu vou mudar, vou tentar me melhorar. Ninguém muda de um dia para o outro. Thomas Edison, quando foi inventar a lâmpada, foram 700 e poucas vezes que ele tentou para conseguir acender a primeira lâmpada. 700 e poucas vezes. Então, quantas vezes ainda vamos nos enganar? Possivelmente até mais de 700 vezes. Vai depender do nosso esforço, vai depender de quanto eu quero mudança em mim. Então, se eu já consigo identificar um pequeno erro em mim, uma pequena falha, mesmo que seja referente ao meu filho, que de manhã me pede um bom dia e eu geralmente já estou tão mal-humorada que eu nem paro para olhar e me abaixar e na mesma altura do meu filho dar um abraço, dar um beijo e dizer:
bom dia. Eu posso estar hoje não muito bem-humorada, mas ele vai receber o melhor bom dia que ele poderia ter. Aí existem várias perguntas, porque eu não sei o que vai se passar durante todo o dia. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que o meu melhor eu dei naquele momento para aquele que eu tanto amo. Não fazemos isso. Então, vamos mudar. Vamos fazer essa mudança dos pequenos erros, já que a gente não pode fazer como seria o ideal de fazer pelos acertos, aquilo que eu mais acerto, então eu vou fazendo todos os dias. Então vamos fazer pelos erros, já que os erros são aquilo que a gente mais conhece, mais observa em nós. Então, pelos pequenos, começo hoje por um deles. Outro dia, quando você perceber que já não tem mais esse problema com esse erro, já consegue acordar de manhã alegre, feliz, dar bom dia para todo mundo, mesmo que esteja chateado, porque consegue perceber que as pessoas que estão ao meu redor têm o direito do melhor de mim, e eu, como uma pessoa que também quer o melhor de mim, eu me esforço para, mesmo quando eu me acordei não bem-humorada, fazer com que o meu dia seja melhor. Porque isso é um exercício para a gente se tornar melhor. Porque a nossa alma, ela precisa de exercícios. Ela precisa de exercícios. Não nos condenando a todo momento. Porque quando a gente acorda de manhã e começa, eu estou ruim, eu estou chateada, eu estou triste, eu não dormi bem, o meu sono não foi tranquilo, eu tive um pesadelo, ou eu briguei já ontem com fulano, a primeira coisa que eu acordo é lembrar do fulano. Para quê? O que isso vai me trazer de bom? Então, nas ações de compensação, o que é que me compensa mais? Não é melhorar o erro? Aquilo que eu estou fazendo errado, que é trazer para mim tantas dores, tantos problemas, tantas dificuldades, tantos pensamentos ruins, vou fazer o melhor de mim. Vou dar a mim o direito de ser feliz e dar àqueles que estão próximos de mim mais amor. Aquela pessoa que eu gostaria que meus filhos tivessem todos os dias, que os meus irmãos tivessem todo dia, que os meus vizinhos tivessem todo dia, que o homem da padaria gostaria de ouvir todos os dias. Não mais aquela reclamação, aquela pessoa que está sempre reclamando, sempre chateada, sempre de mal com a vida. Confiantes em Jesus, sabendo que o Pai nos beneficia todos os dias com oportunidades de trabalho santo, porque a vontade de Deus se faz todos os dias, quer eu queira, quer eu não queira. Então, tudo o que acontece, tudo, simplesmente e totalmente, tudo o que acontece é por vontade de Deus. E se Ele está no comando, por que eu quero tomar a rédea da minha vida? Porque só simplesmente viva, aceite o que vem com amor, não julgue ninguém, não se julgue também, porque nos julgamos a todo momento, não há mais necessidade. Se Deus está no comando e Ele é totalmente justo, totalmente bom, onisciente, Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque eu quero ser dominador. Dominar as pessoas que estão ao meu redor. Dominar tudo o que se passa ao meu redor. Saber quem entra, quem sai, quem fala, o que fez, quem fez, por que fez. Até no meu carro. Eu tenho que dirigir mais rápido, eu tenho que passar de fulano, eu tenho que atravessar mais rápido uma rua, eu tenho que ultrapassar qualquer coisa. Eu tenho que ler um livro totalmente, até hoje às 18 horas, ou até às 24 horas do dia. Por que nós definimos coisas que não podem ser definidas? Porque não sabemos o que vai acontecer até daqui a um minuto. Eu não sei exatamente se eu vou estar aqui. Eu não posso ter certeza.
Mas eu só tenho certeza de uma coisa: Deus está no comando. É Ele o dono de tudo. É Ele o meu Criador. E me deixo estar com Deus. Muito obrigada a todos. Me perdoe se eu acabei ultrapassando um pouquinho o tempo. Mas sempre lembrando, se nos deixamos ficar nas águas mansas e pacíficas de Deus, mesmo quando elas forem maré alta e tiver o mar mexido, se você está com Deus, sempre será um mar manso, porque você está em paz. Não há guerra dentro de nós, há só amor. Muito obrigada a todos.